Olá galera, tudo bem com vocês? Eu sou Fabiano, professor de História, estou aqui para mais um vídeo. Hoje vamos falar um pouco sobre como o cristianismo cresceu e o grande poder que a Igreja Católica conseguiu no período chamado Idade Média. Espero que vocês gostem. Se gostar, não esqueça de dar o like, comenta no vídeo aí alguma dúvida em relação a esse período, sugestões para outros vídeos. Sempre que eu puder eu vou atender os pedidos de vocês. Então, o cristianismo é uma religião que surgiu dentro do Império Romano, no movimento messiânico de Jesus, dentro do Império Romano, um movimento dentro do judaísmo iniciado por Jesus. Jesus morreu sendo judeu, é importante falar isso. E aí os discípulos e posteriormente essas histórias contadas sobre Jesus acabaram dando início a uma outra religião chamada cristianismo. É um movimento que vem de dentro do judaísmo e vai se espalhando e vai se modificando também aos poucos. Ele fica mais famoso e é espalhado para outros povos a partir de Paulo, principalmente, apóstolo Paulo. E aí o cristianismo aos poucos ele vai se espalhando pelo império. Antes dele ser espalhado, ele era um movimento perseguido, porque o cristianismo era a religião dos marginalizados, dos oprimidos, dos ofendidos, vamos dizer assim, do Império Romano. Então, essas pessoas, elas aderiram a essa religião. O próprio Jesus andava com pessoas que eram marginalizadas pelo Império Romano, foi morto pelo Império Romano. E aí essas pessoas que aderiram à mensagem do cristianismo, elas eram mal vistas pelo Império Romano. Isso tem alguns motivos. E o Império Romano ele costumava ser compassivo com outras religiões. Ele costumava aceitar outras religiões, só que com o cristianismo foi diferente. Por que foi diferente? Porque o cristianismo é uma religião que não podia adorar os imperadores. O imperador no Império Romano, ele era visto como uma representação dos deuses. E aí quando você não se prostra à figura, a alguma estátua, alguma imagem do imperador, ou não quer se prostrar ao próprio imperador, você é visto como alguém que está infringindo certas regras, certas normas sociais, que é um desrespeito ao Império Romano. Então esse é o motivo do cristianismo ter sido perseguido durante muitas décadas. E aí é um processo. O cristianismo, a partir do êxito, é um processo. Isso tudo é um processo. O cristianismo, a partir de um tempo, ele vai sendo mais aceito pelo Império Romano. A partir do Edito de Milão, principalmente, no ano de 313 depois de Cristo, obviamente. Esse Edito de Milão é assinado pelo imperador Constantino. E aí, o que diz esse documento? Diz que o cristianismo agora vai ser uma religião que não vai ser perseguida pelo Império Romano. Basicamente é isso. Tipo assim, um documento que fala, agora cristãos, vocês vão ser aceitos no Império, vocês não vão ser mais perseguidos pela religião de vocês. Então o Edito de Milão ele é muito importante nesse processo. Mais para frente também tem o Edito de Tessalônica mais para frente, que diz que agora o cristianismo vai ser religião oficial do Império. Esse documento já é com Teodósio, e aí a partir desse momento o cristianismo vai crescendo muito no Império. Ele já estava crescendo, na verdade, e aí agora ele é a religião do Império Romano. Isso é muito importante, porque agora o cristianismo ele sai de religião oprimida e perseguida, e agora aos poucos eles vão crescendo, vai crescendo o poder da religião, mais para frente da religião católica também, do cristianismo, na figura da Igreja Católica, e eles vão perseguir pessoas de outras religiões, inclusive os chamados hereges. Isso tudo é um processo que leva algumas décadas, alguns séculos para ocorrer. Em 476 tem a queda do Império Romano, por vários motivos, né? Crises internas, invasões dos chamados povos germânicos ou povos bárbaros, que é um termo pejorativo, crises internas, e o próprio cristianismo ajudou muito nisso por mudança cultural.
mudança cultural dentro do próprio Império Romano. Com a queda do Império Romano, acontece uma coisa um pouco inusitada, que raramente acontece na história, que é os povos que conquistaram, os povos que invadiram, ao invés de impor a sua cultura, acabou aderindo à cultura do Império Romano. Então eles acabaram aderindo principalmente ao cristianismo. Então em séculos aí na alta Idade Média mesmo, já praticamente todo mundo dos povos chamados pagãos, né, que eram religiões politeístas, eles já tinham aderido ao cristianismo. Então a partir do século VI, a maioria dos povos bárbaros já tinham aderido à religião do cristianismo. Só que esses povos tinham cultura deles e tinha a cultura do Império Romano. Acontece uma coisa que é comum, que é a mistura de culturas entre esses povos. E aí muita coisa do cristianismo foi aderida por esses povos e muita coisa desse povo foi aderida dentro da própria religião cristã. Então muitos costumes, muitos ritos, a própria questão de datas também. Muitas vezes a Igreja Católica não conseguia combater algum tipo de comemoração que existia dentro dessas religiões politeístas, então eles acabavam aderindo a essas culturas, alguns costumes dessas culturas, ou mudando datas e dando um novo significado, o que a gente chama de sincretismo, que é a junção de uma cultura com a outra. A própria ideia de bruxa, se vocês repararem, em Bíblia não tem nada sobre bruxa, e outras criaturas também, mas principalmente a bruxa, que fica mais famosa, né, no nosso imaginário. A bruxa, ela não era do cristianismo. A bruxa é um costume, é uma crença que existia dos povos germânicos que chegaram no Império Romano. Então a igreja ela vai se fortalecendo durante esse tempo e ela vai sendo responsável pela parte religiosa. Ela tem muito poder na Idade Média, a igreja tem muito poder, muita influência. Ela é responsável pela educação também. Muito do que a gente tem sobre a Idade Antiga foi preservado nos mosteiros. Só que assim, era uma parte letrada da igreja, que é o chamado alto clero, que ele tinha acesso a essas informações, e essas informações muitas vezes não eram passadas para a população, nem a Bíblia, né? A maior parte da população era analfabeta, a maior parte mesmo. Só o clero, que é a Igreja Católica, ela tinha um domínio da escrita. Nem mesmo a nobreza, a maior parte da nobreza também não tinha acesso a esse conhecimento, porque os nobres eram criados para a guerra, né? Mas alguns deles acabavam indo para o clero. Então, a educação na Idade Média, como eu estava falando, ela é restrita. Então, padres, bispos são os professores da Idade Média. E eles têm um ensino muito focado, obviamente, na religião também. Então, a teologia é a principal conteúdo que eles estudavam na Idade Média. Isso faz sentido, né? A própria filosofia da Idade Média é uma racionalização da fé cristã, né? Aí com Tomás de Aquino, com Santo Agostinho e os franciscanos, né? Então foi muito importante essa educação na Idade Média, mas era uma educação restrita à parte religiosa. A ideia de universidade, ela vem da Idade Média, o nome universidade vem da Idade Média, só que a universidade era feita para homens, então a mulher não podia estudar, como hoje em dia, e era feito principalmente para essa parte religiosa, para fundamentar uma fé mais racional. A Igreja Católica, à medida que vai se estabelecendo, ela tenta unificar a fé cristã. E aí, por isso que a gente chama de ortodoxia, Igreja Católica ortodoxa. O que significa ortodoxa? É doutrina correta. Então ela punia, perseguia, tentava calar os chamados hereges, que são pessoas que contrariavam alguma coisa na fé da igreja. Então o que é consenso hoje no cristianismo, uma época não foi. Por exemplo, Jesus é totalmente
divino? É totalmente humano? Ou ele é os dois? Maria foi virgem perpetuamente a vida inteira? Ou ela teve Jesus virgem e depois ela perdeu a virgindade? Então são detalhes que às vezes são bestas, inclusive nas religiões evangélicas e católicas tem muita diferença nesses detalhes. A própria questão dos santos, né? Tem uma divisão da igreja entre o Oriente e o Ocidente, que é na questão das imagens, né? Que o Império Romano, ali, o antigo Império Romano, a igreja de Roma, eles entendiam que venerar a imagem não era um problema. Já no Oriente, eles entendiam que isso era uma adoração, né? E para a igreja católica romana, isso era só uma veneração aos santos, que não era uma adoração. Então foi estabelecendo essas regras, esses dogmas, e ao mesmo tempo que a igreja se fortalece, e principalmente na Baixa Idade Média, que aí já é no século XI para frente, na Baixa Idade Média eles começam a perseguir mais, punir mais severamente essas chamadas heresias, e tinham várias heresias na Idade Média. Então, mas o que ficou famoso dessas perseguições foi a Inquisição, né? E a Inquisição, ela é mais forte na Idade Moderna, né? Com o Torquemada lá na Espanha. Então, acontecia sim tortura na Idade Média, acontecia sim caça às bruxas, acontecia mortes e punições graves, mas as perseguições maiores, elas são na Idade Moderna, com Torquemada, e em algumas regiões específicas, mas tiveram muitas perseguições. E aí, já falando das bruxas, falar também da questão das mulheres na Idade Média. A igreja, ela em alguns momentos representava a mulher a partir da imagem da Virgem Maria como pureza, santidade. Até a questão da virgindade era muito importante na Idade Média. Fiz um vídeo sobre curiosidades da Idade Média, vai estar o link aí, que fala justamente sobre isso. A virgindade era muito valorizada na Idade Média, e a mulher, ela era vista ora como santa e ora como alguém que pode levar o homem ao pecado, pode levar o homem ao adultério, à fornicação. Então a imagem da mulher é bem contraditória muitas vezes, mas a que predomina mais é essa visão na Idade Média da mulher como alguém perigosa, como uma pessoa perigosa, como alguém que deve ser visto com cuidado, porque tinha a imagem da mulher como, a partir de Eva, né, como alguém que é perigoso para levar o homem ao pecado. Então a mulher também tinha alguns conhecimentos da natureza, os segredos da natureza, algum conhecimento de chá, de curas, né, as curandeiras, de venenos. Então ela ficou associada a essa imagem à bruxa, né? E a bruxa normalmente era associada a uma mulher velha, com algumas rugas, a ideia da vassoura, né? Tinha essa imagem, só que as outras mulheres também eram perseguidas, porque a bruxa ela pode enfeitiçar a sua aparência e parecer ser bela, jovem. Então tinha muita perseguição para a mulher. A sociedade era bem machista, não que hoje não seja, mas na época era muito mais. Tinha essa questão bem complicada na Idade Média, em questão de perseguição às bruxas também, que está associada também à perseguição a heresias, né? Então a igreja ela detinha muito poder na Idade Média, ela detinha muita terra, ela influenciava o cotidiano das pessoas, influenciava na arte, na cultura como um todo, as músicas eram sacras, então a igreja ela tinha muito poder. Só que a perseguição mais forte em relação às bruxas, ela foi do século XV. Muito da imagem que a gente tem da Idade Média, e bruxaria, Inquisição,
ela está associada principalmente à Idade Média. A gente associa mais à Idade Média. Só que a gente muitas vezes esquece que ela foi mais forte na Idade Moderna. Só que na Idade Média era também muito pesada. Só que acabou piorando depois. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like aí, comentar o que você achou. Compartilhe também para outras pessoas que possam se interessar. E deixe aí no comentário outras sugestões de vídeos que eu vou procurar atender aos pedidos de vocês.